Neste momento, Dom Ayrton, eu quero apresentá-los. Gostaria de dizer o nome de um por um, mas levaria muito tempo. Mas, na medida que o padre for chamando as comunidades, vocês, por favor, venham e ficando. São jovens que vieram lá da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Que vieram lá da comunidade São Bento. Jovens que vieram lá da comunidade São Judas Tadeu. Jovens que vieram da comunidade São Pedro. Jovens aqui dessa comunidade que nos acolhe, Matriz Sagrado Coração de Jesus. Temos também um grupo de jovens com um pouco mais de idade, são os jovens da nossa catequese de adultos. Cadê eles? Então é toda essa juventude do Ayrton que eu apresento ao Senhor, para que o Senhor possa confirmá-los no seu batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos crismandos, crismandas, padrinhos e madrinhas, familiares, amigos, membros desta comunidade paroquial, caríssimo Padre Paulo, pároco desta paróquia, hoje nos alegramos porque celebramos uma grande festa da igreja. Toda a igreja hoje celebra a festa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este mistério de amor que existe de Deus para conosco. Deus se manifesta a nós, na nossa história, no nosso dia a dia, como Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, um único e verdadeiro Deus, mas três pessoas distintas. E essas três pessoas garantem para nós que cremos a felicidade completa, a felicidade que não passa, que não pode ser roubada, que não pode ser tirada, a felicidade que vem da certeza que nós temos da fé, e certeza que nós recebemos no dia do batismo. Todos nós, quando fomos batizados, e não importa, e claro que não importa, fomos batizados ainda muito pequenos. Receber o batismo significa receber a graça de Deus, a filiação divina e tornarmos-nos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Como batizados, somos membros desse corpo. E São Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Esta ligação nossa com Cristo e com a igreja, através do batismo, é tal que ninguém pode mais separar. E por isso nós nos entristecemos muito quando alguém diz que foi batizado. Mas já foi batizado. Quando nasceu, quando criança, quando jovenzinho, como é que a pessoa se faz batizar de novo? O batismo é um só. A Sagrada Escritura nos diz que o batismo é um só e ninguém mais pode mexer nisso. No batismo nós recebemos uma marca indelével, um caráter, e essa marca é na alma, não é no nosso corpo. E essa marca somente Deus pode tomá-la nas mãos. E nós temos essa marca.
Às vezes acontece em nossas famílias que alguém se entristece, se decepciona e vai embora. O filho, quando sai de casa, deixa a casa do pai e da mãe. Às vezes até rejeita os pais e a sua família. Ele deixa de ser filho? Continua filho. Mesmo se os pais o expulsam de casa, ele deixa de ser filho? Continua filho. Assim, nós, queridos irmãos e irmãs, pelo batismo, fomos feitos filhos e filhas de Deus, membros do seu corpo, herdeiros com Jesus Cristo. Portanto, nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nós continuaremos filhos de Deus até o final dos tempos, e quando chegarmos diante de Deus, nós seremos tratados como aqueles que receberam o batismo quando crianças. Isso tem a ver com a nossa fé, não tem a ver com associação. Uma associação eu entro e saio quando eu bem entender, mas participar da igreja, ser membro do corpo de Cristo, não, isso não é uma coisa que eu posso fazer de qualquer jeito. Hoje vocês, crismandos e crismandas, irão confirmar a fé. O sacramento da confirmação ou o sacramento da crisma, este sacramento dá a vocês as condições necessárias para viverem o batismo. A gente poderia até dizer que a pessoa que não foi crismada ainda, talvez não entenda muito a Deus, não compreenda muito a vontade de Deus, porque está faltando alguma coisa. O Espírito Santo ainda não veio para que ela compreenda tudo. Na crisma nós recebemos o Espírito Santo como os apóstolos receberam no dia de Pentecostes, para esclarecer, para iluminar, para abrir os horizontes, para nos tirar do nosso mundinho fechado, estreito, fazer com que nós olhemos para o mundo com grandes olhos, fazer com que a gente olhe para a vida com esperança, com alegria. Se o Espírito Santo nos é dado para termos esta clareza da fé, se o Espírito Santo nos é dado para sermos firmes na fé, alegres na esperança, corajosos para viver o amor e a fraternidade, então não há mais nada que se esperar. O Espírito Santo vem para nos conduzir a Deus, o nosso Pai, para nos fazer felizes, para nos fazer homens e mulheres testemunhas de Cristo. Neste mundo tão carente, tão pobre, poderíamos dizer até tão miserável de Deus. Um mundo que já não aceita mais Deus. Vocês imaginaram um filho que rejeita o pai, a mãe? Um filho que rejeita a sua família? Muitas pessoas do nosso mundo e muitas organizações do nosso mundo estão vivendo assim, estão rejeitando a Deus, como adolescentes. Às vezes ficam nervosos, bravos com Deus, acham que Deus deveria resolver todos os problemas. E se Deus não consegue resolver os problemas, então por que Deus não é Deus? Como se Deus fosse uma espécie de mágico para resolver os problemas humanos, os problemas que nós criamos. Se o mundo tem problemas, não é porque Deus fez problemas, não. Se o mundo tem problemas, é porque nós os fizemos. Se o meio ambiente está degradado, desrespeitado, não é porque Deus quis isso, Deus fez tudo bom. Hoje, no texto que nós ouvimos no Antigo Testamento, do livro dos Provérbios, um texto bonito, poético até, se fala ali da sabedoria que antecede a tudo. A sabedoria antes de o mundo ser criado, antes das coisas serem feitas, a sabedoria já existia. E quem é essa sabedoria? Jesus Cristo. Jesus Cristo já estava presente na história antes dela existir. E se lemos e observamos bem o livro do Gênesis, no primeiro capítulo,
ali nós vemos um texto muito importante para nós e para a nossa reflexão de hoje. O mundo era um vazio. Aliás, o mundo não era mundo, nada existia, havia um vazio, um caos, tudo estava desorganizado. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz, faça-se o universo. Tudo foi sendo criado pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus é Jesus Cristo, que veio depois, se encarnou no tempo oportuno, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Palavra eterna, palavra que vem do coração de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes na unidade divisível desde o princípio. Deus não tem começo nem fim. Deus é Deus. Se Deus tivesse um começo, não seria Deus. Existiria alguma coisa antes de Deus. Deus é o princípio de tudo. Jesus Cristo estava presente desde o princípio das coisas. O Espírito Santo é a palavra de Deus que criou todas as coisas. Por isso este mistério, queridos irmãos e irmãs da Santíssima Trindade, para nós, deve ser contemplado. Nós devemos contemplar. Devemos, diante desse mistério, pedir que Deus nos ajude para que nós possamos compreender bem tudo. O Espírito Santo, portanto, nos veio. E vem hoje a esses nossos irmãos e irmãs que serão crismados, para que eles compreendam Deus que se faz presente na história dos homens e mulheres e na história pessoal de cada um. Jesus diz no Evangelho hoje uma frase muito importante que nos pede humildade. Ele diz: eu tenho muitas coisas ainda para vos dizer, mas vocês não podem compreender ainda. Não estão preparados para compreender. O Espírito Santo virá para fazer com que compreendam. Tudo que Ele trouxer, tudo que Ele falar, tudo que Ele apresentar, é meu. Não é diferente. Então, queridos irmãos e irmãs, isso já é um alerta para nós. O Espírito Santo nos vem para falar do quê? De coisas novas? Não. Vem para nos falar de Jesus Cristo. Vem para nos falar da revelação de Deus. Não vem inventar uma outra coisa. O Espírito Santo não vai inventar nada novo, não. Vem para nos trazer a doutrina segura e clara sobre Deus, sobre a humanidade, sobre a fé, sobre os costumes, sobre tudo aquilo que nos garante a certeza de que estamos no caminho certo. Vocês, os crismandos e crismandas, hoje, de modo especial, são chamados a confiar em Deus, a colocar a esperança em Deus e a aceitar para a vida de vocês que Deus pode. Aliás, o pecado contra o Espírito Santo é aquele que a pessoa manifesta como descrença, dizendo: Deus não pode absolutamente nada. Deus pode. O Espírito Santo, para ser compreendido e vivido, deve ser assimilado, ou seja, deve deixar-se. Nós devemos deixar que Ele penetre a nossa vida. E nós começamos então a agir inspirados pelo Espírito de Deus. Somos formados pelo Espírito de Deus. Por isso, todas as nossas atitudes, todos os nossos gestos, tudo aquilo que nós fazemos, devem demonstrar que somos discípulos de Cristo. Hoje nós vivemos num mundo um pouco estranho. Vocês ouviram falar, talvez, daquele casal que foi morto em São Paulo, não viram? Foi sepultado aqui em Indaiatuba, porque a família era daqui, de Helvécia. Não existe coisa mais bruta e absurda do que aquilo. Um pai de família, de repente, fica destemperado. Até poderia ter alguma razão. Vai na sua casa, pega uma arma, bate na porta do vizinho e mata o vizinho e a esposa. Mas que mundo que é esse?
Por que as pessoas estão fazendo isso? Nós sabemos que neste ano da fé, nós estamos nos preparando para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, daqui a pouco. O Santo Padre, o Papa Francisco, irá se encontrar com milhares de jovens do mundo inteiro. Entre os jovens, nós sabemos as estatísticas, muitos são desrespeitados, muitos são violentados nos seus direitos. Dizem que a juventude, em termos de idade cronológica, vai até os 29 anos. Né? Essa é a estatística do governo. Passou de 29 anos, não é mais jovem. É jovem há mais tempo. Mas estes, até os 29 anos, dizem que muitos destes jovens são assassinados, morrem. E são tantos que morrem por ano. De 10 assassinatos que existem no nosso país, 7 são desses jovens de 29 anos para baixo. É muita coisa, é muita coisa. De 100, 70, de 1.700, de 10.000, 7.000, é muita gente. Destes que são mortos, por alguma razão, existem pessoas jovens que são mortos por homicídio, e aí entra o problema das drogas, do tráfico. Tem alguns que são mortos, morrem por causa da saúde, por causa de acidente, por causa de tantas causas. E existe um grande número de jovens que se suicidam. Já viram isso? Um jovem dá cabo da sua vida. Não dá para entender. Uma pessoa já que viveu tantos anos e acabou se desesperando e se desanimando, talvez até se possa pensar, mas um jovem que está começando, não está dando os primeiros passos ainda. Então nós temos que ver o que é que está acontecendo. Existe alguma coisa errada. Nós precisamos estar atentos. E os jovens de modo especial. A vida é uma aventura deixada para nós por Deus. Nós não temos o direito de mexer na nossa vida. Ele é dom de Deus para nós. Por isso, queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, crismandos e crismandas, que esta celebração de hoje seja um marco, seja um ponto de referência na vossa vida. Que a partir de hoje vocês se dediquem mais a serem sinais do amor, da fraternidade, do respeito, da defesa da vida, da valorização do outro. Mas lá onde Deus colocou vocês, ninguém precisa fazer muita coisa diferente, não. Nós temos que ser tudo isso na escola, com os pais, com os irmãos, com os amigos. Não precisamos ir do outro lado da terra para fazer isso. Deus nos colocou em um lugar. Estamos ali por vontade de Deus. E é ali que nós temos que dizer que amamos a Deus e amamos os nossos irmãos e irmãs.